Pessoal, essa aula 2 eu vou falar de 3 fundamentos da análise técnica. Apenas 3 fundamentos, mas são fundamentos ultra importantes. Vamos ver quais são. O primeiro fundamento é a tendência. Lembra do Charles Dow, né? que colocou a premissa que o mercado, que o preço tem tendência. Então, a grande questão aqui é identificar essa tendência no gráfico. Como é que a gente identifica a tendência? A tendência pode ser de alta, pode ser de baixa e pode ser também lateral, vamos dizer assim, sem tendência. Essas 3 situações são importantes, porque dependendo de cada situação, você vai tomar uma atitude, né? Você vai fazer algum tipo de operação ou não vai fazer operação. Esse é o principal fundamento aí da análise técnica. A gente vai falar também nessa aula do conceito de suporte e resistência, que são níveis de preço importantes, que podem definir o início de uma tendência, o final de uma tendência. Também está ligada à ideia de tendência. Mas são muito utilizados para você entrar na tendência ou sair da tendência. E o terceiro e último fundamento é o momento. O momento é uma ideia que vem da física, relacionada com velocidade, força. Por que esse fundamento é importante? Porque a tendência ela precisa ter força, né? Ela precisa ter uma perspectiva, né, de continuidade. E ela só vai ter essa continuidade se tiver força, tiver velocidade, né, tiver momento. E também é possível a gente observar isso no gráfico. Então, só recapitulando aqui, tendência, suporte, resistência e momento. Esses são os 3 principais fundamentos da análise técnica. Agora a gente vai olhar aqui no gráfico alguns exemplos do que seria esses 3 fundamentos, como a gente observa esses 3 fundamentos no gráfico. Deixa eu colocar aqui o gráfico do índice de novo. Esse é o índice 2 minutos. Daqui para frente eu vou usar o gráfico 2 minutos, que é o gráfico que eu uso para fazer day trade. Bom, aqui a gente tem o gráfico aqui do índice, do mini índice, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar esse pregão aqui, ó, no dia 3 de setembro. Vamos tentar observar aqui a questão da tendência. Bom, visualmente a gente observa aqui, ó, aqui foi a abertura do índice, né? Começou aqui às 9 horas. Cada candle desse reflete a variação em 2 minutos. Aliás, eu não comentei, deixa eu comentar agora. Deixa eu dar uma... Para quem está vendo isso pela primeira vez, a definição aqui do candle. Então, eu vou usar aqui um recurso aqui. Vamos pegar esse candle aqui, ó, como exemplo. Esse candle maior aqui. Na verdade, esse gráfico candlestick também é chamado gráfico de velas. Parece uma vela e tem os pavios aqui. Mas o nome correto é corpo real. Essa parte aqui parece um pavio. E o que parece, pavio não, o corpo da vela, né? E o pavio seria o que chama de sombra. Sombra superior, sombra inferior. O candle, cada candle desse, cada vela dessa, na verdade, mostra 4 níveis de preço. Preço de abertura, no caso aqui na vela de alta, o preço da abertura está aqui, ó. E o mercado subiu, né, nesses 2 minutos e acabou fechando aqui, ó, nesse nível aqui, ó, que é o preço de fechamento.
Então aqui é o preço de abertura. E aqui o preço de fechamento. No intervalo de 2 minutos. E aqui, ó, esse ponto máximo aqui, ó, do intervalo é o preço máximo. É o maior preço desse intervalo aí. E aqui a gente está vendo uma forma aqui bem pequena, né? Tem uma sombra inferior pequena aqui. Seria o nível de preço mais baixo aí. Vou colocar aqui a mínima. Então essa é a representação então do candle básica, né? Para um candle de alta. Esses candles que vocês estão vendo aqui, ó, que tem o corpo aqui pintado de preto, né, o cinza, são candles de baixa. Aqui as extremidades também representam o preço máximo e mínimo, mas no caso aqui do corpo aqui do candle, o preço da abertura está acima do preço de fechamento, né? No caso aqui, o preço fechou acima da abertura. O preço caiu, né? Fechou acima, não, fechou abaixo da abertura. Então, essa representação do preço em cada candle. Esqueci de falar isso, tive a ter falado ali na primeira aula ali. Mas voltando aqui, a ideia de identificar a tendência. Uma possibilidade, uma relação, uma forma simples de você identificar uma tendência é traçando retas, né? Deixa eu pegar um caso aqui mais... Pegar essa queda, por exemplo, aqui. Então, a gente pode aqui, ó, traçar uma reta que a gente chama reta de tendência de baixa. A gente pega os pontos de máximo aqui, ó, e traça a reta. Essa é um traçado, às vezes, meio complicado de fazer, né? Não é meio aproximado, né? Não é muito preciso isso, né? No caso de alta, né? Vou mudar a cor aqui, ó, para azul. Seria também você traçar uma reta aqui nas mínimas aqui dos candles. Não sei se esse exemplo aqui foi o mais didático, né? Mas a ideia básica é essa aí, né? E por exemplo, aqui um padrão interessante aqui é que quando o preço rompe aqui a reta de tendência de baixa, a gente teria aqui uma eventual oportunidade de compra. Quando o preço rompe, que seria aqui, né? Deixa eu traçar aqui o rompimento nesse candle aqui, acabou rompendo aqui, ó, para cima aqui. E no caso aqui de baixa, quando o preço rompe aqui, ó, a reta de tendência de baixa, poderia ser uma oportunidade de venda. Então essa é uma forma, vamos dizer assim, mais primitiva. A gente vai ver daqui a algumas aulas, uma forma assim mais interessante, talvez mais precisa, identificar a tendência, usando médias, e não traçando retas. Hoje em dia, né, com a utilização do computador, a gente dificilmente fica traçando essas retas aqui, embora seja possível também, né, como eu acabei de fazer aqui, traçar essas retas no próprio gráfico do computador. Mas há formas mais eficientes aí de você definir uma tendência, observar uma tendência. Uma outra coisa importante aqui, no caso da tendência, é a observação de topos e fundos. Né? O que seriam topos e fundos? Vou pegar esse exemplo ainda aqui.
Se você pegar aqui, ó, esses pontos de mínimo e observar que eles estão lá ascendentes, também poderia dar uma ideia de uma tendência de alta. Da mesma forma, eu poderia pegar aqui os topos descendentes, também definiria uma tendência de baixa. Em muitos casos você consegue até ligar esses topos aqui, ó, com uma reta, que seria a reta de tendência de baixa. Ou ligar esses fundos ascendentes com uma reta e obter uma reta de tendência de alta. Aqui um exemplo aqui que, vamos dizer, ainda está bastante impreciso, né? Mas apenas para dar ideia para vocês aí, de uma forma assim, mais básica, né? Vamos dizer assim, de observar uma tendência, né? Usando retas de tendência e também como auxiliar, né? Para desenhar essas retas, observar aí, né? Fundos ascendentes, no caso de uma reta de tendência de alta, e topos descendentes, no caso de uma reta de tendência de baixa. Tem formas mais eficientes, aí a gente vai ver nas próximas aulas, usando o conceito de médias móveis. Ok? Agora, com relação ao suporte e resistência, deixa eu apagar isso aqui. Seriam níveis de preço, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, traçar uma reta aqui. A gente observa que o preço aqui, ele chegou aqui nesse nível aqui, ó, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Então, a gente tem aqui um nível de preço onde há uma pressão vendedora que impede do preço progredir, né? Então, aqui a gente tem posicionamento aqui de vendedores. Isso a gente chama de reta de resistência. O preço resiste e para de subir devido à presença de vendedores. Se a gente observar aqui embaixo, a gente também tem o que a gente pode chamar de reta de suporte. São níveis de preço aqui, ó, geralmente próximo a mínimas. Ficou muito grande esse... Deixa eu voltar aqui. Pegar as mínimas aqui, ó, traça a reta. E aqui é o contrário, são níveis de preço aqui, é um nível de preço onde prevalece aí o comprador. Então a gente pode desenhar aqui, ó, uma força compradora aqui, ó, que impede do preço cair, romper esse suporte. Uma hora ele acabou rompendo aqui. Mas enquanto não rompe, né, fica caracterizado aqui um nível de suporte. Então aqui a gente pode definir esse nível de preço como suporte. E o que faz o suporte prevalecer aqui são os compradores. Então aqui a gente tem a presença muito forte de compradores. Qual que é a importância, né, desses níveis de preço? É o rompimento, né, de resistência ou de suporte pode definir o início de uma tendência, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem um caso aqui onde houve o rompimento aqui do suporte que deu início aqui a uma tendência de baixa. Vou colocar aqui em uma outra cor. Então, uma hora acabou rompendo aqui o suporte e a gente teve o início aqui de um movimento de baixa. Então, esses níveis de suporte e resistência são importantes nesse sentido.
Aqui poderíamos dizer, só para aproveitar o exemplo aqui, que aqui também ocorreu uma resistência, um nível de resistência, e o rompimento aqui dessa resistência gerou aqui um movimento curto, né? Mas um movimento de alta aqui. Então esse é o significado. Aí a gente vai ver depois, mais para frente, outros exemplos, mas a ideia básica é essa. E a ideia de momento, ela está associada justamente a essas situações de rompimento. Numa definição assim mais simples de momento, o fato de romper essas barreiras, seja uma resistência, seja o suporte, é uma indicação de força. Então, essa indicação de força dá uma perspectiva, vamos dizer assim, né, de um movimento de tendência mais prolongado, de continuidade aí da tendência. Então, dessa forma, o rompimento de suporte e resistência também pode ser caracterizado aí como uma situação de momento. Aqui no rompimento aqui do suporte, né? Daria origem aqui a um movimento de baixa, e no rompimento de alta aqui também seria uma indicação de momento, de força, e embora não tenha prosseguido muito além, né? Houve aí por um tempinho aqui um viés altista aí. Então também uma ideia de força, né? De momento. Bom, aqui é uma primeira introdução aí, essa ideia, né? Essa questão de você observar a tendência, suporte e resistência em momento, é presente em todas as decisões que você faz usando o gráfico, seja na entrada, na saída, ou mesmo tomar a decisão de ficar de fora do mercado. A gente vai ver com mais detalhes isso ainda nas próximas aulas.